Bom dia, senhoras e senhores. Peço a atenção de todos para darmos início às atividades de hoje. A ABMS sente-se honrada em receber mantenedores, dirigentes, professores e demais convidados para a realização do seminário Censo e ENAD, o que dizem os sinais. O evento de hoje abordará temas de grande importância para as IES particulares e traz renomados especialistas no meio educacional. Rodrigo Capelato tratará do Censo da Educação Superior, com enfoque para o quadro geral da educação, suas características, atividades, evolução e os benefícios para o país, além das implicações para o setor privado. Maurício Garcia fará uma análise retrospectiva e crítica da trajetória do ENAD, como parte de um sistema compreensivo e abrangente de avaliação, além de destacar os pontos polêmicos e as implicações da divulgação dos resultados. Convidamos para compor a mesa o professor Gabriel Mário Rodrigues, presidente da ABMS. Convidamos também o professor Rodrigo Capelato, que é diretor executivo do Sindicato das Entidades Mantenedoras de Ensino Superior no Estado de São Paulo, o SEMESP, e o professor Maurício Garcia, vice-presidente de Planejamento e Ensino da DEVRAE Brasil. Após as exposições, nós faremos um breve intervalo e, na sequência, teremos um debate para o esclarecimento das dúvidas. Nós lembramos que o nosso seminário é transmitido ao vivo pela internet no site www.abms.tv.br. E as perguntas elas devem ser feitas por escrito nos formulários que estão nas pastas. Agradecer a participação de todos. Convido para fazer o uso da palavra o professor Gabriel, que dará início aos trabalhos. Bom dia para todos. Satisfação imensa de ter vocês aqui nessa manhã. E vamos começar imediatamente o nosso seminário Censo e ENAD, o que dizem os sinais entre aspas, né? Então, eu passo, antes de passar a palavra, eu preciso fazer uma referência ao mini-currículo do Rodrigo Capelato. É graduado em Economia, MBA em Tecnologia da Informação, é especialista em Administração, é diretor executivo e assessor para assuntos econômicos do Sindicato de Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos do Ensino Superior no Estado de São Paulo, SEMESP, coordenador do Sistema de Informações do Ensino Superior Privado, SINDATA, autor de diversos artigos na área de potencial de mercado e ensino superior. Rodrigo, você tem 50 minutos para expor o seu tema, bastante tempo para falar sobre o censo, o último censo. Tudo bem. Bom dia a todos. Quero agradecer mais uma vez o convite da ABMS, em nome do professor Gabriel. Agradecer também a participação do Maurício Garcia, companheiro aí nas lutas, né? E agradecer a Cecília, Solon, toda a equipe da ABMS, diretoria da ABMS. Como vocês sabem, acabou que o meu nome ficou meio sinônimo, né, dos números, né? E saíram os números novos do censo de 2012, né, dados de 2012, algumas coisas interessantes, algumas coisas preocupantes, né, e que eu vou tentar decifrar aqui para vocês. A gente conseguiu já alguns dados mais minuciosos, mais microdados, né, como a gente chama, e o importante é que esses dados vão ficar disponíveis para você, já tá aqui com a BMS. Eles me pediram até para enviar antes, mas eu atrasei um pouquinho, então vocês não têm isso impresso, mas já está com a BMS esse material para vocês terem como consulta, que eu acho que é o mais importante depois para quem quiser fazer uma análise mais aprofundada. Bom, começar um pouquinho pelo básico aqui, pelas matrículas nos cursos presenciais, né? A gente já conhece bem esse gráfico. São aqueles gráficos de matrículas desde 80, em que a gente divide naqueles 4 ciclos, né, que a gente pode dizer de crescimento, né? Mas o importante aqui, então, a gente tem aquele primeiro ciclo em que não há oferta, então o crescimento médio anual é abaixo de 2 ano, né?
principalmente porque não há oferta nem pela iniciativa privada, nem pela pública. A partir de 96, 97, principalmente com a LDB, né, que possibilita novos tipos de instituição e é uma flexibilização de abertura de novos cursos e vagas, a oferta pela rede privada cresce, né, e atende de forma muito forte aqui a uma demanda, principalmente reprimida, de classes A e B que podiam pagar mensalidade escolar, mas que também não tinham acesso ao ensino superior, e o crescimento passa a ser acima de 10% ao ano em média, né? A partir de 2003, há uma saturação já dessa demanda, era uma bolha, né, principalmente. Essa demanda é atendida e a gente começa a ter que enfrentar as classes C, D e E que estão excluídas do sistema, né? E o crescimento cai de 11% médio ao ano para 6% ao ano. E a gente aqui, inclusive, tem a criação do ProUni, né, que é um importante instrumento de inclusão, principalmente das classes D e E. Então, nesse segundo momento, a partir de 2004, né, 2005 principalmente, cai o crescimento, mas só não cai mais porque você tem o ProUni incluindo pessoas da classe C e D. E no último momento, uma queda maior, né, para 4,9% de crescimento médio ao ano, né, porque o ProUni também chega num ciclo de saturação, né, hoje ele só praticamente se mantém, né, ele só repõe, e aí você tem a grande parte aí dos excluídos, principalmente na classe C, né, da população. E você tem nesse meio do caminho, né, a partir de 2010, a questão do FIES, que esse sim é um grande impulsionador, né, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre, vou mostrar alguns números específicos do FIES, mas esse sim é um divisor de águas. O importante aqui é, pegando os dados especificamente do ano de 2012, quando o FIES já tinha explodido, né, a gente sabe que o FIES foi remodelado em 2010, ele teve alguns novos contratos, né, chegou a 75 mil novos contratos em 2010, depois 150 mil em 2011, e em 2012 ele já foi para 300, mais de 350 mil, se eu não me engano, a gente vai ver os números direitinho, em 2012 só de novos contratos. Então a expectativa de todo mundo é que em 2012 as matrículas crescessem muito mais, né? Todo mundo fala, com o advento do FIES a gente vai dar um salto aí que nos últimos anos a gente não tem visto, sempre abaixo de 5%. Só que os números do censo nos surpreenderam. Vejam qual foi o crescimento no ensino presencial, apenas 1,2% de crescimento nas matrículas. O que acontece? Eu não trouxe esse gráfico, mas tem um gráfico que é interessante, que a gente vê o crescimento das matrículas das classes A e B, então elas vão crescendo até aqui esse momento, depois elas param de crescer e agora elas estão decrescendo. Depois você tem uma curva do crescimento das classes C, das classes D e E, que elas crescem principalmente aqui no momento do ProUni, e depois elas estabilizam e praticamente param de crescer. Principalmente porque muitos deles migraram para a classe C, como a gente sabe, com o aquecimento da economia. E a classe C, essa sim, é que tem a única que tem crescido no ensino superior. É uma pena que eu não trouxe esse gráfico. Então, o que a gente tem visto? Que realmente, se a gente isolasse só a classe C, esse crescimento por conta do FIES estaria aparecendo aqui de forma muito forte. Só que ele, na verdade, ele só compensou o decréscimo das classes A e B. Quer dizer, aquela questão que todo mundo fala, os jovens estão diminuindo, os egressos no ensino médio estão diminuindo, etc. A gente está vendo esse efeito nas classes A e B. Só não vê aqui um decréscimo aqui porque as classes C que estão crescendo muito mais do que as classes AB, e por conta do FIES. Então, no fundo, o FIES foi muito importante, porque a gente teria até um decréscimo, mas foi decepcionante porque as classes AB se esgotaram e estão chegando até numa curva de decréscimo agora a partir dos próximos anos. Então, esse é o efeito, né, e que decepcionou. Aqui a gente estimava aqui um crescimento até acima de 5% a partir de 2012, e com o censo veio de 1,2%. Nas públicas cresceu 7,5%, mas isso também não é nada alentador, porque a gente sabe que a base das públicas é muito baixa. Então, crescer 7,5% em cima de uma base muito pequena, isso não significa quase nada. Tanto é que, no total, cresceu apenas 3%.
né? Isso é muito pouco para o atraso todo que a gente tem. Esmiuçando um pouquinho mais esses dados, né? Pegando aqui, isolando o crescimento, como é que tem se comportado? Aqui é uma pena que eu devia ter trazido a curva para as engenharias também, mas se a gente isolou, o que eu fiz aqui? Eu isolei o crescimento das matrículas no ensino presencial em cursos bacharelados e licenciaturas, nos tradicionais bacharelados e licenciaturas, né? E aí a gente vê que o crescimento foi bastante baixo, né? Desde 2003 até 2012, o crescimento acumulado de apenas 40%. Se a gente acresce nisso aqui as graduações tecnológicas, né? Aqui eu só estou falando de licenciaturas e bacharelados, aí essa curva já fica um pouco mais interessante, né? E o crescimento acumulado, que tinha sido de apenas 40%, já vai para 53%, porque a graduação tecnológica, sim, teve uma dinâmica mais acentuada, uma dinâmica mais interessante nesses anos, né? Precisa ver como trabalhar isso aí, a gente vai falar um pouquinho mais da graduação tecnológica. E aí sim vem a grande, né, vedete, aí, vamos dizer assim, que a gente acrescentando as matrículas na modalidade à distância. E aí essa curva dá uma guinada aqui para cima, né? E o crescimento acumulado, que foi só de 40% nas tradicionais bacharelados e licenciaturas, somando tudo, vai para 79%, quase o dobro de crescimento quando a gente acresce a graduação tecnológica e a modalidade à distância. Então, duas, né, eu venho falando já isso há alguns anos, né, mas sem dúvida duas oportunidades aqui no meio dessa situação mais complicada, que são as licenciaturas e os bacharelados. Tá? Bom, vamos ver distribuição geográfica, né? Aqui a distribuição geográfica das matrículas nos cursos presenciais. Então a gente vê que uma grande concentração aqui no Sudeste. Obrigado. Quase 50% das matrículas aqui no Sudeste, né? O Norte só 6,8%, Nordeste 20,5%, Centro-Oeste 9,3% e Sul 15,9%. E quando a gente vai ver no EAD, a gente vê que é um pouco mais democrático, né? Um pouco mais bem distribuído, né? Então a gente tem no Sudeste 37% de matrículas, né? Sendo que no presencial tem 47%, então 10 pontos percentuais menor, né? Já no Norte é o dobro, né? 12,7%, Nordeste mais ou menos parecido, 19,9%, Centro-Oeste também, e Sul também aqui 19,9%. Então a gente vê uma distribuição um pouco mais harmônica no caso do EAD, né? E por estado, né? Então a gente vê todos os estados aqui, isso aqui é mais por informação. A gente chama atenção sempre dentro do Sudeste, né? Concentração muito forte no estado de São Paulo, né? O estado de São Paulo concentra 26,7% das matrículas nos cursos presenciais. Se a gente dividir entre capital, entre região metropolitana e interior, né, nós teremos o primeiro estado como a região metropolitana de São Paulo, o segundo estado como o interior de São Paulo e o terceiro estado, aí sim, vem Minas Gerais, Rio de Janeiro e assim por diante. Tão forte, tão grande que é esse estado aqui. Tá? Na questão da participação, né, a gente veio até por aquele crescimento maior de matrículas na rede pública, né? Aquela concentração de 75% na rede privada, né? Caiu um pouquinho, foi para 71%, né? Já tinha caído para 74%, agora 71%, mas isso para mim não quer dizer nada, quer dizer, essa queda, isso, de qualquer forma, o setor é muito maior e muito mais preponderante na rede privada, né? 71%. Sendo que isso nós estamos falando só dos cursos presenciais, né? E 29% na rede pública. Isso mostra um pouquinho aquele crescimento. Entrando um pouquinho na graduação tecnológica, né, nos presenciais, vejam aquilo que eu falei, eu tinha destacado aquela curva só da graduação tecnológica, né? E olha o crescimento na rede privada, né, de número de alunos, de matrículas, né? Crescimento de 584%. Então a gente viu lá que nos bacharelados e nas licenciaturas o crescimento acumulado foi de 40%, né? Se a gente isola só a graduação tecnológica, no mesmo período foi de 584% o crescimento acumulado, né? Deu uma diminuída aqui nos últimos anos, mas de qualquer forma é uma modalidade a se entender, a se trabalhar, a se pensar
com mais calma sobre isso, a gente vai falar um pouquinho mais para frente. E a outra grande, né, outra grande oportunidade é a questão do EAD. Esse sim tem um complicador, né, que eu acho que ainda vai mexer muito nesse mercado, dependendo do órgão regulatório. Mas o que acontece, né? Então a gente vem com crescimento, começa lá de 49 mil alunos, chega a mais de 1 milhão de alunos aqui em 2012, né? E o crescimento anual, que chegou a 92%, 80%, quase 100% aqui em 2008, ele despenca aqui em 2009. Né? Isso aqui, como vários já ouviram falar, quer dizer, isso aqui não é saturação de mercado. Né? A gente sabe que se fosse saturação de mercado, essa curva aqui ela diminuiria aos poucos, né? Ao longo dos anos ela iria caindo, jamais de um ano para o outro. Isso aqui é aquele momento em que o MEC resolve interferir no mercado, né? Resolve regulamentar melhor o mercado, porque aqui no primeiro momento ele credencia todo mundo sai credenciando polo para tudo quanto é lado, 2.000 polos, 3.000 polos, e aqui nesse momento ele fala, não, vou acabar com essa bagunça, e em vez dele organizar, não, ele fecha as portas. E ninguém mais credencia, praticamente. E aí o crescimento, né, que era da ordem de quase 100% ao ano, despenca para 15% ao ano só. Isso aqui, para quem gosta de economia, é a lei, né, é a mão do Estado interferindo na lei da oferta e procura. Quer dizer, o mercado naturalmente se ajusta, mas se tem algum um Estado interferindo, ele está interferindo aqui na oferta, porque a demanda jamais cairia de um ano para o outro de forma tão grande assim. E a gente vai mostrar um pouquinho esses números, como eles mostram que tem potencial para crescer. De qualquer forma, então, passa a crescer 15%, 11%, 7%, 12%, mas ainda assim, mesmo com essa restrição de oferta, muito mais do que no ensino presencial. Certo? O grande problema aqui é que com a restrição de oferta, né, ficam só alguns players, né, oferecendo EAD. Ficam poucos. É um mercado que ficou, não propositalmente, mas ficou com uma reserva de mercado para quem está dentro do mercado. E aí, é um mercado que ainda deve mudar bastante, porque não só porque tem potencial para crescimento, a gente vai falar sobre isso, mas como também tem uma questão que tenho conversado bastante com algumas pessoas de fora do setor, que se interessam, investidores que querem saber do setor, como é que fica o EAD e etc. Né? Mas eu fico me perguntando como é que vai ser no momento que realmente começar a credenciar com mais intensidade as instituições locais, principalmente. Então, quando eu tiver regionalmente uma instituição que é muito forte, né, tem uma marca lá, um centro universitário numa cidade de médio porte, por exemplo, e ela conseguir credenciar, dificilmente qualquer outro polo de fora vai conseguir concorrer com aquele regional. Porque regionalmente ele vai ter uma marca muito forte, regionalmente ele vai ter uma estrutura muito forte, né, e vai ser muito difícil para alguém que só tem um polo ali conseguir competir com isso. E aí talvez a forma de competir vai ser preço, inclusive. Então esse mercado ainda vai mudar muito. Né? A gente sabe de alguns lugares que você tem lá, você fala, nossa, mas está tudo na mão de um só. Sim, está tudo na mão de só, mas é um mercado desse tamanhozinho ainda. Né? A hora que o player local começar a oferecer também, isso vai mudar completamente o cenário do EAD. Então, o EAD ainda vai mexer, vai ter muita mudança. Uma das coisas que mostram isso, só a questão da distribuição por estado, também mais ou menos parecido, um pouquinho menos de concentração aqui no estado de São Paulo, mas o que eu queria mostrar também essa questão da participação, vejam, se no presencial, né, a gente tem 71% das matrículas, no à distância 84% das matrículas. É incrível como a iniciativa privada sempre responde muito mais rápido, né? Quer dizer, é uma modalidade tão recente, né? E rapidamente cresce, e cresce com 84% sendo impulsionado pela iniciativa privada. Quer dizer, você coloca na mão da iniciativa privada, a coisa realmente anda muito mais rápido, né? Mas isso aqui que é interessante. Isso aqui é a pirâmide de faixa etária nos cursos presenciais, né, em 2012, e nos cursos de modalidade à distância. Né? E aqui, primeiro até deixa eu colocar uma coisa, algumas pessoas vieram me falar que tem algumas análises mudando, dizendo que está mudando o perfil
da faixa etária dos alunos no presencial e no EAD principalmente. Porque a gente sabe que no EAD a maior parte dos alunos são bem mais velhos, né? São acima de 25 anos, etc. E algumas análises que eu andei vendo e me falaram, né, estão dizendo que agora o público do EAD está ficando mais jovem, etc. Eu sinto informar que não é bem isso que os dados mostram, né? Se você pega aqui na modalidade EAD, em 2010, 55,4% dos alunos tinham 25 a 39 anos. Em 2011, 56,7% tinham 25 a 39 anos. Em 2012, 57,4% de 25 a 39 anos. Então ele está crescendo, mas ele está crescendo com os alunos mais velhos, aqueles alunos que se formaram no ensino médio e não tiveram a oportunidade de ingressar no ensino superior. Esse é o público do EAD. E no presencial é completamente diferente, é o contrário. Em 2010, 57,4% dos alunos tinham só até 24 anos, e agora no último, 56,9% até 24 anos. Então, 57% tem até 24 anos no presencial e 57% tem acima de 25 anos à distância. Então, são públicos completamente diferentes. Então, sempre aquela história de eu tenho medo de abrir aqui um curso no meu campus, né, e canibalizar os meus alunos, né, o pessoal do presencial vai acabar migrando para o EAD. Não esqueçam, não é o mesmo público. O público é completamente diferente. E aí é que a gente tem um grande potencial, né? Eu fiz os cálculos de quantas pessoas hoje a gente tem no Brasil de 25 a 39 anos que tem ensino médio completo e não tem ensino superior. Só de 25 a 39 anos, não estou nem pegando acima de 40 anos, que tem muita gente ainda. Só de 25 a 39 anos nós temos 20 milhões de brasileiros. 20 milhões de pessoas que estão que são potenciais alunos para a educação à distância. Se a gente pegar 10% disso, 2 milhões dessas pessoas que estão nessa situação, aquele número de matrículas triplica no EAD. É 1 milhão de alunos no EAD hoje, passaria para 3 milhões se eu pegar só 10% desses 20 milhões de brasileiros que têm só de 25 a 39 anos. Tem muito mais gente ainda de 40 a 50 anos, de 50 a 60 anos. Tem muita gente para estudar ainda no Brasil, né? E aí, por isso que eu falo que aquele gráfico, quando ele cai, despenca daquele jeito, jamais seria saturação de mercado. Aquilo é a mão do Estado interferindo, porque é a oferta que precisa crescer, não é a demanda que parou de crescer. Demanda tem, e muito, né, como a gente pode ver por aqui. Tá certo? Olhar um pouquinho pelo lado da oferta, né? Número de novas instituições, aquele gráfico que parece o gráfico de matrículas, né? Também já deu uma estabilizada. Então, ainda bem, né, que a oferta aqui, principalmente no ensino superior privado, você vê que praticamente não cresce nos últimos anos o número de novas instituições. Então a oferta entendeu que não tem toda essa demanda, né? Alguns anos atrás se falava muito do ensino superior, então todo mundo que era de fora olhava isso e queria já credenciar uma instituição e queria entrar no setor. Agora parece que estabilizou um pouco. Número de cursos também mostra isso, né? Então veio com um crescimento muito forte de número de novos cursos, principalmente no setor até 2009, né? E aí estabilizou o número de novos cursos, chegando só a crescer 1,5% aqui em 2012 em relação a 2011, na rede pública sim, 10,9%, mas é de novo aquela história, a base é tão pequena que 10% pode parecer muito, mas é bem pouco, né? A base é muito menor. É metade aqui dos cursos oferecidos na rede privada, é o número oferecido na rede pública. No total, 4,5% de novos cursos ofertados no Brasil. E aí vamos entrar um pouquinho, e aí voltando naquela análise da graduação tecnológica também, do portfólio de cursos, né? Então esse gráfico, essa tabela aqui, ela mostra quais são os 20 cursos mais procurados, aqui pelo número de matrículas, né, o total de matrículas em todos os anos, e aqui pelo número de ingressantes. Tá? Bom, chama a atenção, como a gente vem trazendo esses números há alguns anos, né, e sempre uma concentração muito forte, né? Se você olhar no cadastro lá do INEP, existem mais de 300 tipos de cursos cadastrados.
os 20 cursos mais procurados concentram 73,4% das matrículas. Os 4 cursos aqui, né, Direito, Administração, Pedagogia e Ciências Contábeis, né, mais quase 40% dos alunos, né, das matrículas concentrados nesses 4 cursos. E aí não sobra outra coisa senão o que está acontecendo? Todo mundo concorrendo pelas mesmas coisas. E é muito difícil, né, você se distinguir. Né? Por que você vem fazer administração na minha escola e não na outra? Né? Ainda mais hoje em dia que tem o FIES, antigamente as pessoas, né, ou até um certo momento, tentavam se distinguir pelo preço. Agora você tem que se distinguir por outras questões. Mas chama a atenção, principalmente, algumas graduações tecnológicas aparecendo, né, como a gente já viu em outros anos. Então, Gestão de Pessoal e Recursos Humanos é o 7º curso mais procurado. Né, a gente tem Logística aqui aparecendo também, 14º curso mais procurado em ingressantes. E as engenharias, né, Engenharia Civil aqui, ó, 3º curso mais procurado em calouros. Né, não sei se vocês viram uma vez, acho que foi no congresso lá em Foz do Iguaçu, eles mostraram que o número de alunos na engenharia está superando, né, em termos de ingressantes, o número de alunos de direito. Né? E vejam, só engenharia civil já é o 3º. Né? Você tem administração em 1º, direito em 2º, engenharia civil em 3º. E aí a gente tem outras engenharias também, que vão aparecer, engenharia mecânica, ó, 15º, engenharia de produção, 9º mais procurado. Então, as engenharias muito fortes. Né? Aqui na rede pública, mais para informação, pedagogia em 1º, direito, muita formação de professor, também as engenharias fortes, né, sempre, engenharia civil, engenharia elétrica, engenharia mecânica, né, então sempre muito forte. Mas aqui o que eu queria chamar a atenção é isso aqui, pegando pelo número de ingressantes na rede privada, né, como mudou ou como não mudou essa questão dos cursos mais procurados. Né. Então, desde 2009 até 2012, primeiro curso mais procurado, Administração e Ingressantes. 2º, Direito. 3º, Pedagogia. E aí sim a primeira mudança aqui, Engenharia Civil. Né? E a Pedagogia despencando aqui para 5º mais procurado. Ciências Contábeis subindo um pouquinho. Mas sempre Enfermagem, Ciências Contábeis e Pedagogia, os 3 sempre entre o 3º, 4º e 5º lugar. Gestão de Recursos Humanos, né? Que é uma graduação tecnológica, também bastante procurado. Né? As engenharias, né, subindo, né, como a gente tinha visto. Então, a engenharia civil sobe aqui, chega aqui. Engenharia de produção também. Ela está aqui aqui. Quer dizer, muito forte, né, as engenharias. Mas uma coisa que chama a atenção, primeiro em relação à graduação tecnológica. Né? Se a gente olhar, tirando gestão de RH, que acho que é um dos poucos cursos que ainda se mantém, né? Você pega a logística, por exemplo, é o 8º curso mais procurado aqui em 2009, cai para 12º aqui em 2010, ela cai mais um pouco aqui em 2000 e vem para 12º. É isso que está fazendo barulho? Achei que era em cima, no andar de cima. Aqui 13º. E depois 14º. Né? Se a gente fizer uma análise do portfólio das graduações tecnológicas, aí vem a grande dificuldade. A gente vê que a graduação tecnológica é uma oportunidade que se destaca, mas o grande problema é saber trabalhar com essas graduações tecnológicas. Por quê? Porque o que a gente tem observado é que o ciclo de vida dos cursos de graduação tecnológica ele é muito mais curto. Né? Você pega uma administração, por exemplo, você autoriza a administração, você vai com ela 20 anos, 30 anos, 40 anos, ela tem aluno, direito, né, enfermagem, como a gente viu, e etc. A graduação tecnológica, não. Você pega a logística, né, ela cresceu, todo mundo falando, não, logística está explodindo no Brasil, pronto, já está caindo. Já está despencando. Você pega a RH, já começou a dar uma caída aqui. Você pega, então tem vários que eles vão, sobem, crescem muito de demanda e depois já caem. Então, é uma grande dificuldade para as instituições, né, antever qual vai ser a demanda para a graduação tecnológica. Se a graduação tecnológica é uma oportunidade, por outro lado, ela é uma grande dificuldade de saber como operar com ela. Né? Eu vejo assim, muitas instituições começam a olhar e falam, nossa, se eu olhar só o retrato de 2012, você olha logística, opa,
está aqui entre os 20 mais procurados, né? Está entre o 14º mais procurado, vou pedir autorização do curso de logística. E aí a gente fala, principalmente para quem não tem autonomia, né? Mais uns 2 anos, aí, no melhor das hipóteses, para autorizar a logística. Né? Imagina onde é que vai estar a demanda de logística daqui a 2 anos. Então, se a graduação tecnológica não olhar com muito cuidado, né? Para ver em que grau que está essa curva aqui de crescimento, eu posso estar entrando nela no momento mais errado possível. Então, a análise para saber qual curso, qual graduação tecnológica abrir, hoje em dia é muito difícil. E aí as instituições sem autonomia perdem uma vantagem competitiva enorme com isso. Porque você tem que, na verdade, antever 2 anos, 3 anos, o que vai acontecer. Então, tem que ter bola de cristal mesmo. Né? Mas é uma oportunidade muito grande. Tem algumas... deixa eu até ver se já está no próximo. Eu vou já passar, depois eu volto aqui. Aqui, as graduações tecnológicas mais procuradas, né, no Brasil, na rede privada. Né? E aí, por exemplo, que a gente tem visto que cresceu muito nos últimos anos, por exemplo, estética e cosmética. Né? Mas tem que sempre ver como é que ela está evoluindo, a estética e cosmética. A gente sabe que tem uma demanda muito forte, por quê? Porque tudo quanto é clínica hoje de estética, né, salão de beleza, etc., é o grande foco para esse curso, para formar essas pessoas. Só que, no momento que formar, né, o potencial de crescimento desse mercado, acabou. Dificilmente alguém que sai do ensino médio vai falar, vou fazer, o que você vai fazer? Tirando o Maurício, que falou que queria fazer também, estética e cosmética. Brincadeira, mas dificilmente alguém que está se formando, um jovem ali com 18 anos, está se formando no ensino médio, vai pensar, vou fazer estética e cosmética. Né? A graduação tecnológica, ela pega o público que já está, muitas vezes, no mercado de trabalho. E aí, quando eu acabo com aquela demanda, ele tende a decrescer. Então, o ciclo de vida da graduação tecnológica ele é completamente diferente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai pensar no que oferecer. Se a gente olha o retrato agora, né, olha a logística aqui, o segundo mais procurado. Vou pedir autorização de logística. De repente, a minha autorização só daqui 2 anos, que não vai ter mais procura nenhuma. Né, porque essa era uma demanda específica. Então, é uma oportunidade, mas a gente tem que olhar com muito cuidado isso aqui. Bom, outra coisa que eu queria falar é sobre os cursos mais procurados no EAD. Né? Isso aqui também é interessante pelo seguinte, até porque depois a gente vai fazer uma análise sobre evasão, vou falar um pouquinho sobre evasão, então é importante a gente ter esses números na mão. Né? Quando eu mostrei aquela pirâmide de faixa etária, eu até esqueci de comentar, além daquela questão das pirâmides serem totalmente diferentes, né, se a gente olhar a pirâmide do EAD, a gente vai ver que o lado feminino prevalece muito. Né, ela tende muito pelo lado vermelho lá da pirâmide, que são as mulheres. Né. Não pensem que é porque as mulheres são mais disciplinadas, né, estão querendo se formar. Não é nada disso. Não que não sejam, mas não é esse o ponto. Né. A questão disso é porque existe também uma bolha no EAD, que é a questão da pedagogia. Né? A gente sabe que, até por uma questão de legislação, os professores da rede básica precisam, né, se diplomar nas licenciaturas. Né? Então, uma grande forma de resolver isso é você procurando, são os professores utilizando o EAD, né, já que ele tem que trabalhar, tem família, etc. Então, esses professores todos vão buscar o EAD para fazer a pedagogia. Então, se a gente olha aqui, 30%, isso aqui em 2011, tá? 30% das matrículas, do total de EAD, é só na pedagogia. Só que isso também tende a se esgotar. Isso é uma demanda que também não é uma demanda, fala, todo mundo vai buscar sempre pedagogia. Não, é porque tem uma demanda específica de um público que, depois de atendido, isso tende a cair. Tende a cair, olha, veja, em 2012, já caiu para 27,7% a participação de pedagogia. Ingressantes, né, 26,3%, 22% dos ingressantes de pedagogia. Então, também tem que tomar cuidado, é uma bolha, né, e que vai começar a diminuir. Ainda tem muita procura, tem muito aluno, mas ela tende a diminuir. Outra coisa interessante, quando a gente vê os cursos de EAD mais procurados, né, que dentre desses, olha, dentre os 20 você tem gestão de pessoal, empreendedorismo, gestão logística, gestão ambiental,
marketing e propaganda, aqui no caso é mercadologia, gestão financeira, análise e desenvolvimento de sistemas, todos esses que eu falei são graduações tecnológicas. Então, quando a gente mescla a graduação tecnológica na modalidade à distância, me parece que a demanda é explosiva. Aí você combina os dois fatores e aí você tem muita demanda, né? Então, esse tem sido os carros-chefes. Então, quando a gente vai pensar no EAD, é interessante pensar em mesclar isso com a graduação tecnológica. Tá? Mas não vamos esquecer dessa concentração da pedagogia, que eu vou falar um pouco mais sobre isso mais para frente, quando for falar da evasão. No caso da rede pública, né, do EAD, aí sim muita formação de professor, né, pedagogia, formação de professor. A gente sabe que esse tem sido o grande foco, né, principalmente da Universidade Aberta, né, formar os professores de licenciatura, já que vai haver o caos aí em relação à formação de professores. Então, esse tem sido o grande mote deles, né. Isso aqui eu já falei, dos tecnólogos. Bom, número de ingressantes por processo seletivo em cursos presenciais. Então, vejo que esse sim, ele mostra, né, um crescimento um pouco maior, né, em relação ao número de matrículas, né, o crescimento de ingressantes, mas porque a gente vai ver aqui no caso da evasão. A evasão tem sido também um dos grandes problemas, né, para a perda de alunos. Então, quando a gente olha a matrícula, aquele crescimento de 1,5%, ingressantes até cresceu um pouco mais, mas você vai e perde depois, porque principalmente as engenharias, etc., estão trazendo um cenário bastante complicado com relação à evasão. Mas isso a gente já vai falar sobre isso. Rodrigo, pois não. Quando você está falando em EAD, você está falando só EAD via 100%. satelital ou online? Não, ou online, mista? tudo. Só não estou pegando os 20%. Não. Eu sei, mas a EAD, só EAD. Só EAD, aquele credenciamento de EAD. Credenciamento de EAD, mas o meio é Não, o isso satelital? Não, isso eu não tenho essa distinção. Isso a gente pode até distinguir até para quando for falar da evasão, né? Esse é um estudo interessante de fazer. Quando eu vou falar sobre a evasão, né, do problema mais crítico aqui para o EAD, que é a evasão, mas essa é uma análise boa, tentar distinguir. Aí tem que fazer uma pesquisa bastante intensa, mas dá para fazer, de qual é a modalidade para ver onde, e não só isso, como também aqueles formatos de cursos que tenham mais aula presencial e menos aula presencial, porque a gente sabe que tem alguns que precisa aprofundar, mas é interessante isso sim. Bom, com relação à taxa de ingressantes com até 24 anos, né, isso aqui é interessante porque a gente tem, então, na rede pública, sim, a maior parte de jovens, né, na rede privada, 60% dos que ingressam têm até 24 anos. Né. Isso aqui é interessante, uma vez me perguntaram recentemente, né, se eu achava que, em função do baixo crescimento dos egressos no ensino médio, né, se a gente não ia estar começando a esgotar o estoque de pessoas. Estoque não é uma palavra muito boa, mas é o que se usa, né, de pessoas que não ingressaram, quer dizer, por exemplo, daqueles 20 milhões de pessoas, né, à medida como o ensino médio está diminuindo os egressos, se a gente não ia começar a consumir aquele estoque de 20 milhões de pessoas e até quando isso ia. Né. Só que quando a gente olha esse gráfico aqui, só 60% dos ingressantes, né, tem até 24 anos. Né. Quando a gente olha aquele gráfico de matrículas, né, de ingressantes, a gente vê que ingressa por ano no ensino superior presencial em torno de 2 milhões de pessoas. Né. Pega o número do Enem, esse número último aí, tivemos 7,5 milhões de inscritos, né, e que fizeram prova 5 milhões e 500. Né. Se a gente tem no máximo aqui, e vamos pensar que a maioria do pessoal do Enem é um pouco mais jovem, né. Então, se a gente ingressa 2 milhões de pessoas, e desses 2 milhões de pessoas, 60% só tem até 24 anos, né, quer dizer, você pode falar que 1.200.000 aí tem até 24 anos dos que estão ingressando. Aí você compara com o Enem, são 5 milhões e meio que fizeram a prova, não estou nem falando dos que se inscreveram. Então, onde vai parar esses outros 4.300.000 alunos? Então, ainda tem muita gente
do ensino médio também que não entra. Né? Não é dizer que o ensino médio está decaindo, então, não, tem muita gente que ainda, esse estoque, né, como eu falei, que está sendo consumido, que as pessoas estão entrando, ele continua sendo reposto, ainda tem muita gente que é excluída todo ano do ensino médio, e que vai aumentar essa estatística desse bolo. Então, esse bolo não vai diminuir tão cedo do jeito que está o ensino superior. A gente ainda vai ter um estoque de muita gente excluída e que vai repondo essas pessoas. Quer dizer, se por um lado o EAD vai recompondo algumas coisas, por outro lado, todo ano a gente deixa muita gente de fora do ensino médio, mesmo o ensino médio decaindo nos últimos anos. Número de concluintes, também um crescimento aí, mas até que bem menor, né, do que o número de ingressantes. Vocês vejam que praticamente se manteve de um ano para o outro. E aí é um pouco do efeito da evasão, né, que a gente viu, que a gente vai ver, né, sobre isso. E aí sim, começar a falar um pouquinho de retenção e de evasão. Isso aqui não é as formas como eu calculei evasão e retenção, não tem nada das fórmulas clássicas, tá? Porque os dados do censo são meio esquisitos com relação a isso, então eu sempre fico meio preocupado. Então, eu fiz um cálculo meu aqui, mais para a gente ter uma análise como um indicador, né? Não é o número mais correto de se calcular, mas mais para a gente ter como indicador. Então, a primeira coisa que a gente fez é pegar a taxa de concluintes e ingressantes, pensando numa média de 4 anos de formação. Então, comparar quem está concluindo com relação a quem ingressou há 4 anos atrás, né? E mais do que se o cálculo está correto ou não, é tentar ver essa tendência ao longo dos anos, né? E a gente vê que, principalmente na rede privada, né, que é a coluna azul, né, ela vem se mantendo aqui na base de 55%, 56%, 58%, é aqueles que se formam na média nos 4 anos, exatamente. Então a gente tem, é lógico que muita gente fica, tem cursos que são mais rápidos, tem cursos que são mais demorados, etc., mas a gente ainda tem aí, né, um número aí importante de pessoas que ficam pelo meio do caminho. Né? Então, se fosse isso aqui um indicador, eu poderia dizer que em torno de 40%, 45% dos alunos ficam pelo meio do caminho. Esse número, inclusive, eu me lembro que eu comparei uma vez com o número dos Estados Unidos, não era muito diferente também. Lá também, e em outros países, também tem sido um problema crítico nessa questão da retenção. A ponto de nos Estados Unidos virar um índice oficial. Né? Outro dia me mostraram uma legislação, não sei se eu te contei isso, em que obriga as instituições, inclusive, a mostrar a taxa de retenção agora. Né? Porque virou uma coisa tão complicada isso, né? E as instituições agora têm que expor, né, publicar qual é a sua taxa de retenção, para mostrar qual é o comprometimento da instituição com o aluno. Quer dizer, se eu estou numa instituição que só 20%, 30% se forma, alguma coisa tem de errado com essa instituição. Né? Quer dizer, eu estou entrando lá, ela está me trazendo, falando que vai mudar a minha vida, né, que ela vai me tornar o melhor profissional do mundo, só que de lá a chance de eu sair no final e me formar é de 30%, só 30% dos alunos é que se formam. Então, alguma coisa está errada. Então, até virou legislação dos Estados Unidos publicar essa taxa. Outra coisa que chama a atenção é nas públicas. Né? Se a gente olhar aqui, olha o comportamento da taxa de retenção, né, se a gente pode chamar de taxa de retenção, mas dessa taxa que eu calculei, ao longo dos anos, chegou a 82%, foi caindo, e hoje ela tem uma taxa que foi menor do que na rede privada. Isso é de uma ineficiência, na verdade isso é criminoso, né? Porque isso é dinheiro público, a gente sabe, você entra no site do INEP, o custo do aluno por ano é de mais de R$15 mil por ano, e eles estão retendo só 57%, sendo que eles estão trabalhando com um universo que é 4 vezes menor do que o nosso, 3 vezes menor do que o nosso, quer dizer, 25% só dos alunos estão no ensino público, tenha tido como a melhor qualidade, recebe os melhores alunos, tem um orçamento que é 3 vezes ou 4 vezes maior do que na rede privada, e só retém ou só forma, na média, 57%. Isso é um crime, isso está lesando o cidadão, né? O cidadão brasileiro em relação a isso, porque isso é dinheiro público. Né? O doutor Gabriel sempre fala disso, né? Mas merecia realmente um órgão, talvez uma ONG, para acompanhar esses investimentos no ensino público. Né? Eles acompanham tanto a iniciativa privada, né? Mas deveria ter um órgão só para acompanhar a eficiência dos investimentos na iniciativa pública.
porque isso aqui é de uma ineficiência gigantesca, além do atraso todo que a gente sabe no ensino superior. E trabalhar um pouquinho a questão da evasão. Então, a evasão, também, me desculpem aí os mais teóricos, né? Eu não usei aqui a fórmula clássica de cálculo da evasão, porque os números do censo sempre me deixam um pouco preocupados. Então, o que eu fiz? Eu peguei, só para a gente poder ter uma comparação, eu peguei a perda de alunos pelo número de alunos, pelo número de matrículas trancadas, e aí são alunos que trancaram e não voltaram naquele ano, mais alunos que abandonaram mesmo, se desvincularam ou desligaram, ou abandonaram o curso, e mais aqueles que faleceram, né? Isso, infelizmente, não volta mais, né? Peguei esse total e dividi pelo total de matrículas naquele ano. Quer dizer, do total de matrículas, qual o percentual de alunos que eu perdi no ano? Tá? E aí a gente tem aqui, então, na rede pública, 20,8%, na rede privada, 38,3%, né? E aqui no presencial, tá? E no total, 33,2%. E no EAD, 29,1% no público e 41,4% no privado. Aqui que chama bastante atenção, e esse é o grande ponto crítico na questão da modalidade à distância, né? Se a gente pegar esse número, em 2011, né, o número de evasão no ensino presencial e no à distância eram bem próximos. Estava em torno de 33%, 34%, esse cálculo aqui. E até eu falava, olha, não dá para saber se a evasão no EAD é muito maior do que no presencial, né? Todo mundo fala sobre isso, etc. Mas de um ano para o outro, essa evasão já subiu e muito no ensino no EAD. Já subiu para 41,4%, subiu de 34% para 41,4%, enquanto que no presencial subiu bem menos. Sendo que nós estamos falando de universos muito diferentes. Nós estamos falando aqui de um universo de 1 milhão de alunos no EAD contra um universo de 6 milhões de alunos no presencial. Quer dizer, se com um universo pequeno a evasão já está explodindo, imagina o dia que isso aí triplicar de tamanho. Esse é um ponto muito crítico, né, na questão do EAD. Como trabalhar essa questão da evasão. E aí tem um dado que chama mais atenção, que é o seguinte: quando a gente viu ali os cursos mais procurados, né, que tem mais alunos no EAD, vocês veem que pedagogia corresponde a 30% dos alunos de EAD, como a gente viu ali, o 27%. Né? A gente sabe que na pedagogia, até pelo perfil do aluno, né, que são esses professores da rede básica, mais velhos, que precisam do diploma, a evasão é quase zero no EAD. Então, se dos 100%, né, de 1 milhão, 300 mil, você tira fora, porque praticamente não tem evasão, quer dizer, você tem uma evasão que, na média, vai dar 41,4% para 1 milhão de alunos, só que imagina quanto que está só nessa faixa de 700 mil alunos, porque naqueles 30% praticamente não tem evasão. Aí é mais explosivo ainda, essa evasão vai para mais de 50%, 60%. Então, a evasão na questão da educação à distância realmente é um problema. Esse, sim, é um problema que vai ter que ser trabalhado e pensado, né? E aí eu acho que vale a pena a sugestão do Dr. Gabriel realmente de aprofundar isso aqui, quer dizer, ver dentro dessa evasão o que é satélite, o que é online, o que é semipresencial, né? Um pouquinho que tem encontros presenciais, aquele que é 100% online. Aprofundar isso aí para ver onde que está... onde está o perfil mais grave da evasão, inclusive tentar ver faixa etária, sexo e assim por diante. Dentro disso, acho que vale a pena, porque como o EAD tende a crescer e é uma das grandes ferramentas, né, para o Brasil realmente tirar o atraso, né, se a gente não resolver isso aqui, ele pode entrar em descrédito mais para frente por conta dessa perda de alunos gigantesca. Então, esse é um ponto bastante importante de se pensar. Então, aqui o crescimento da evasão, né, do que eu chamo aqui, estou chamando de evasão, então me desculpem quem não gosta desse cálculo, mas é só para a gente ter um referencial. Né? Então, aqui nos cursos presenciais, aqui o setor privado, cresceu de 28%, 29%, 33%,
E aqui no EAD, então de 30%, 38%, 39,4%, quer dizer, um crescimento muito forte com um universo muito menor. Tá? Aqui só mais para curiosidade, como é que vem distribuídos os docentes em exercício nas instituições privadas. Então, 36% está bem pequenininho, mas é 36% de especialistas, 46% de mestres, 18% de doutores, né? E aqui de regime de trabalho, 20%, 24% de regime integral, 34% parcial, 42% endorista. E esse número, estou chegando aqui no meu final, acho que eu vou acertar o tempo direitinho. Esse gráfico aqui é um gráfico bastante interessante, né, em que eu peguei pela RAIS, né, no Ministério do Trabalho, a escolaridade das pessoas que estão empregadas, né, CLT. A gente sabe que ainda tem uma boa parte que está no mercado informal, que não está aqui, mas você pegar aí uns 60% dos brasileiros já estão nessa estatística aqui, né? E aí a gente pega desde 2010 até 2012, né, e vejam, isso aqui é um potencial de crescimento, né, para o ensino superior, inclusive, né? Em 2010, tinham 18 milhões de brasileiros empregados só com ensino médio completo, subiu para 20 milhões e agora chegamos a quase 21 milhões de brasileiros com ensino médio completo, né, que estão no mercado de trabalho. Quer dizer, se a gente pega de novo, né, pega aquele dado do EAD, mas se a gente pega aqui 10% dessas pessoas, são 2 milhões de alunos potenciais para o ensino superior. Pessoas que estão trabalhando, estão gerando renda, né, ainda mais com o FIES, tem uma grande chance de ingressar no ensino superior. E no ensino superior, com o ensino superior completo, subiu de 7 milhões aqui em 2010, 200, 7 milhões e 800 para 8 milhões e 400. Está crescendo, né, mas num ritmo bem devagar, né, bem pouco acentuado, perto do que o Brasil precisa realmente. Então, no ensino superior completo, de 2010 para 2012, cresceu 16,2% de pessoas empregadas, com o ensino médio 13,8%, e o dado bom é que só com o fundamental completo, 3,4%. Quer dizer, as pessoas, parece que a escolarização está crescendo, né, dos profissionais, das pessoas no mercado de trabalho, mas ainda num ritmo muito pequeno, ainda muito pouco. Mas o potencial de crescimento é grande, né? Tem um potencial, tem um universo de pessoas aqui bem interessantes para serem trabalhadas. Trabalhadas como? Principalmente com FIES, né? E aqui tem algumas análises bastante interessantes, né? Primeiro, aquilo que eu falei no começo, né? Então o crescimento do FIES muito forte a partir de 2010, crescendo quase dobrando todo ano, né? Então 76 mil contratos em 2010, 154 mil em 2011, 376 em 2012, e agora o último dado que a gente sabe que já bateu em 505 mil novos contratos só em 2013. Então a gente fez uma estimativa, antes do FIES ser remodelado, só 2,4% dos ingressantes o faziam via FIES. Hoje, né, a gente sabe que em 2012, 22%, e agora o que eu projetei aqui, uma estimativa, 27% dos ingressantes já por meio do FIES. Isso é bem interessante, né? Não só interessante porque é uma ferramenta de captação muito forte, né, mas também porque a gente sabe que o FIES tem diminuído muito a questão da guerra de preços, né? O preço começou a não ser mais tão decisivo na escolha do aluno, né? O secretário executivo do MEC nos disse numa reunião, foi uma coisa bem interessante, com relação ao ProUni, né? Estava aquela questão das vagas, né, e que não estavam sendo preenchidas no ProUni, e ele falou, olha, o problema do ProUni não é mais vaga, porque o aluno hoje, né, quando ele faz aquela escolha no ProUni, ele tem 5 alternativas, né? Ele faz a primeira escolha, a segunda, a terceira e tal. Quando ele não entra na primeira, não entra na segunda, quando ele vai para a terceira, ele estava explicando, ele já não quer mais, porque ele pega o FIES e vai na primeira. Isso é uma quebra, né, é um divisor de águas muito forte, porque o aluno já não está mais pensando somente na gratuidade ou no preço, ele está pensando no que ele quer, porque com o FIES ele pode fazer o que ele quer. Então as escolas as instituições vão ter que se diferenciar por outras coisas que não só o preço.
Isso é um grande divisor de águas, né? Isso é muito interessante. Uma coisa boa uma coisa interessante, né, que até eu mostrei outro dia numa audiência, que deu uma polêmica gigante, né? Bom, nós temos mais de 1 milhão de contratos, né, hoje assinados, que tudo isso acumulado vai dando mais de 1.100.000 contratos acumulados, sendo que 67% já são por FGEDU, que é dados do FNDE, Fundo Garantidor. Então, e aí tem um dado interessante, porque para utilizar o Fundo Garantidor, é só para quem tem até 1,5 salário mínimo de renda per capita, que é o perfil do ProUni. Então vejam como tem muita gente que poderia pegar o ProUni e está indo direto para o FIES, né? E aí eles me deram alguns números que me permitiram fazer algumas contas, tá? 12 bilhões já foram pagos, né, desde 2010, por meio desses contratos, e tem 44 milhões em contratos vigentes, né? Se a gente fizer a conta, no ProUni, se a gente fizer a conta da renúncia fiscal e o número de alunos atendidos, dá em torno de R$750 mil por ano de custo para o governo em renúncia fiscal. Aqui, qual é o custo dele? Isso aqui é um financiamento reembolsável. O aluno vai pagar para ele, e todo mundo fala, isso aí vai estourar a inadimplência lá na frente. Eu não acredito que vai estourar. Não acredito que vai estourar pelo seguinte: primeiro que no FGEDU ele já cobra 5% das escolas, das mensalidades. Ele está fazendo um fundo com isso. Segundo que ele já retém das instituições de 1 a 3% em função do grau de insolvência, por isso que a gente manda o balanço para eles analisarem. Está montando o fundo. E terceiro, que ele tem todos os objetos, ele tem fiador, ele vai executar o aluno, etc. Então, isso aqui vai voltar para o governo. Isso aí vai ser pago, né? Sendo que o aluno tem uma situação para pagamento muito melhor do que era no FIES antigo. Então, no fundo, né, pensando que se não tivesse inadimplência, qual é o custo para o governo do FIES? Todo mundo fala, o governo pode mudar o governo, pode estourar o orçamento, etc. O custo para o governo é a taxa de juros subsidiada. É a diferença da taxa Selic em relação aos 3,4%. E aí eu fiz uma conta, está um pouquinho defasado agora, que aumentou um pouquinho, mas quanto custa para o governo esse subsídio? Custa R$340 por ano por aluno. Esse é o custo do FIES para o governo. É muito barato para eles. É só esse o custo, que é o subsídio da taxa de juros, só. O resto ele sabe que ele vai receber lá na frente. Ele não lança isso como despesa, ele lança isso como contas a receber. Certo? Então, não tenho dúvidas de que esse programa vai ser mantido, que esse programa vai ser ampliado. Eu sei que meu tempo esgotou, eu vou só fazer uma última questão. Eles tinham falado em estabilizar o número de novos contratos em 500 mil. Isso, em março do ano passado, o PAIN nos disse numa reunião. Eu acho que isso vai aumentar, sem dúvida, mas, de qualquer forma, se estabilizar em 500 mil novos contratos por ano, né, que a gente já chegou esse ano, mas pensem, se uma média de formação de 4 anos, né, seriam 500 mil, mais 500 mil, mais 500 mil, mais 500 mil. Depois começa a repor. Então, são 2 milhões de alunos nessa história, né? Hoje nós temos 1 milhão de contratos, quer dizer, no mínimo, o potencial do FIES é dobrar de tamanho. No mínimo. Tá? E aqui eu não vou entrar nessa questão para não perder tempo em inadimplência. E vou deixar isso aqui um pouquinho de projeção. A gente tem um modelo estatístico lá no Semesp, que a gente combina algumas variáveis, né? E aí eu coloquei só a título de exercício qual seria a nossa projeção sem o FIES. Então, seria chegar em 5,5 milhões de alunos em 2017, e com o FIES chegar em 6,7 milhões de alunos, né, se o FIES continuar crescendo do jeito que vem crescendo. Aqui no EAD, se nada acontecer, continuar essa reserva de mercado, continuar a oferta não crescendo, crescer só para 1,4 milhões até 2014. E só na pós-graduação, por fim, é o último mesmo, né? Aí sim eu acho que é uma questão que a gente tem que prestar atenção. Até o presidente do INEP, outro dia numa reunião, você estava também, né? Ele estava falando dessa questão da pós-graduação, aí sim que o setor privado, a ordem se inverte, né? Alô?
A questão da pós-graduação, isso aqui é estrito sensu, tá? Então vocês veem que se no presencial a relação é de 70 e mais de 70% na rede privada, na pós-graduação estrito sensu é o contrário, né? 84% na rede pública, então aqui sim o setor ainda precisa evoluir bastante. A gente sabe que é um setor muito mais jovem, né? Que existe há muito pouco tempo, então, e a gente sabe que esses programas de estrito sensu não são feitos da noite para o dia, mas ainda é uma modalidade que ainda tem que crescer bastante, tem que ser bastante ampliada. Tá bom? Quero agradecer a oportunidade e depois eu fico à disposição aí para as questões. Obrigado. Rodrigo, quem agradece é a BMS, né? Muito obrigado pela sua palestra bastante ilustrativa e que esperamos a gente discuta aqui depois do coffee break toda a realidade brasileira em função desses seus dados.